Graça e paz, minhas amadas, meus amados, que nesta tarde o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Espero que todos estejam bem. E hoje eu quero estar compartilhando juntamente com vocês chamado de um profeta, o chamado de um líder, chamado de um missionário, chamado daqueles que Deus tem escolhido para levar a palavra de arrependimento, palavra de salvação. Hoje eu quero estar falando sobre um profeta nas escrituras sagradas, que foi o primeiro profeta transcultural, o primeiro profeta também a desobedecer o chamado de Deus, profeta Jonas. Jonas, filho de Amitai, um profeta. Jonas era da cidade da Galileia, era galileu. Jonas ele foi escolhido por Deus para levar a palavra de arrependimento até a cidade de Nínive para os ninivitas. Porém, Jonas, ele foge da presença de Deus. Ele foge desse chamado que Deus tinha separado ele para levar a palavra de arrependimento até a cidade de Nínive. O significado do seu nome significa em hebraico pomba. Jonas, um profeta chorão, um profeta reclamão, um profeta que reclamava muito, colocava sempre as dificuldades diante daquilo que Deus tinha para ele. Jonas, um profeta que Deus tinha colocado ele, chamado ele, escolhido, separado ele para levar a palavra de arrependimento. E é sobre esse profeta que eu quero estar compartilhando junto com vocês. Gostaria que você acompanhasse junto comigo Jonas, capítulo 1, versículo 1. A vocação de Jonas, a fuga e o seu castigo. Diz a palavra do Senhor, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar, de se quebrar. Até aqui. Às vezes, ser chamado por Deus para levar uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, não é fácil. Não é fácil. Às vezes, o maior inimigo do homem é o medo. O medo de levar a palavra onde Deus manda. De levar a palavra de arrependimento, a palavra de cura, a palavra de salvação, a palavra de libertação. E às vezes o homem tem medo de levar essa palavra com medo de ser mal interpretado, de ser mal visto, de não ser bem recebido. Mas quando Deus escolhe, Ele não vai escolher qualquer um. Quando Deus escolhe, Ele escolhe aquele que Ele sabe que Ele pode contar com Ele, que Ele pode confiar. Mas às vezes o medo nos faz nos distanciar de Deus, nos faz distanciar desse chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Foi assim com Jonas. Jonas, ele teve medo de levar a palavra de arrependimento até o povo de Nínive, para os ninivitas, ali em Nínive, porque ele sabia que não seria fácil, ele sabia que seria difícil, porque o país ali, a cidade de Nínive, era uma cidade de corrupção, de transgressão, de adultério, de pecados, de coisas que tinha subido até Deus. E Deus tinha se entristecido com tudo isso. Só que Deus, ele escolhe um homem. Ele escolhe um profeta para levar a palavra de arrependimento até aquela cidade.
mas ele tem medo. Ele não confiava no Deus que tinha escolhido, que tinha chamado. E às vezes o medo, a desobediência nos traz consequências muito graves. Consequências que até mesmo pode levar a algo muito profundo, a algo muito perigoso. A palavra de Deus diz que a desobediência de Jonas traz uma consequência muito grande para ele. Ele é jogado no mar. No navio que ele estava ali junto com os outros, a palavra de Deus diz que o Senhor envia um vento, uma tempestade forte, e aquele barco cai no mar. Jonas é lançado no mar. Mas mesmo assim, Jonas não deixou de levar a palavra de Deus para os ninivitas. Porque quando Deus escolhe, quando Deus coloca em nossas mãos algo que Ele quer que eu e você venha fazer, Deus faz como fez com Jonas. Nem que seja lançado no ventre de um peixe, mas leva a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala no seu contexto, que Jonas, ele fica 3 dias no ventre de um peixe. E ali dentro daquele ventre do peixe, ele começa a se arrepender. Ele começa a ver que Deus é Deus. Ninguém desafia Deus. Ninguém desafia Deus. Deus é Deus, Deus é soberano. O universo está nas suas mãos. O poder está nas suas mãos. O reino é de Deus. O poder é de Deus. O chamado é de Deus. As lideranças são de Deus. Os profetas escolhidos são de Deus. Missionários são convocados porque Deus chamou para levar a palavra dele nas nações, nas cidades, regiões. E às vezes eu e você tenta se esconder desse chamado, assim como Jonas se escondeu. Mas mesmo assim, Jonas levou a palavra de arrependimento até os ninivitas. Até os ninivitas. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir o projeto que Deus já fez. Ninguém. Ninguém. Deus é soberano. Deus é poderoso. Que Deus esta tarde possa abençoar a sua vida, a minha vida. Esse chamado que Deus colocou no seu coração, essa chama ardente de levar a palavra ao povo aí afora, de arrependimento, de salvação. Não tenha medo, meu querido, minha querida. Quando Deus te escolher, Deus sabe que Ele pode contar com você. Apenas seja obediente. Não seja um Jonas da vida reclamão. Não seja um Jonas que foge da presença de Deus, do chamado. Quando Deus te convoca para um ministério, para um chamado, não tenha medo, porque quem está na sua frente é o Deus dos exércitos, é o Deus poderoso, é o Deus grande, é o Deus que está na palma da sua mão, toda a humanidade. Então não tenha medo quando Deus te escolher para levar a palavra, simplesmente obedeça esse chamado. Não deixe as consequências vir até você, mas deixe a palavra de Deus tomar conta de você e você ser um bom missionário da palavra de Deus, ser um bom líder. Lidere bem a sua liderança, porque se você é um líder, Deus colocou nas suas mãos essa liderança. Então cuida dela, assim como Deus cuida de mim e de você. E não tenha medo, porque Deus está no controle da minha vida, da sua vida, desse chamado que Ele chamou para levar as boas novas. Que Deus possa abençoar a sua vida, hoje e todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe.